Evangelho de João, capítulo 5. Vamos ler dos versos 1 a 18. E vamos falar do terceiro milagre, na verdade, que o evangelista João relata. Semana passada nós falamos sobre um dos milagres de Jesus. O segundo milagre: primeiro ele transformou água em vinho, no segundo ele curou o oficial, o filho do oficial do rei. Milagres que Deus tem feito. Vamos falar de um novo milagre. Irmão, se você não acredita nos milagres de Deus, se você não crê que Ele pode intervir, eu tenho convicção que você vai viver uma vida muito simples. Esse milagre que vamos meditar, esse relato de mais um milagre de Jesus, eu sempre tenho dito isso. Foi uma frase que eu li há muito tempo atrás a respeito dos milagres de Cristo. Eu sempre tenho reproduzido isso, que sempre tem algo para a gente aprender nos milagres. O milagre não é simplesmente para mostrar o poder de Deus, também é para mostrar que Deus é poderoso, mas sempre tem algo para aprendermos. Os milagres de Jesus são didáticos, nós sempre tem algo para aprendermos. Na semana passada nós aprendemos algumas coisas a respeito das atitudes do oficial do rei, que foi procurar Jesus, andou 30 quilômetros saindo da Judéia, indo lá para encontrar-se com Jesus na Galileia, em Caná. E Jesus diz assim: volta, porque o teu filho não vai morrer, o teu filho vai ser curado. E quando ele chega de volta, e o pessoal diz para ele assim: olha, tal horário o teu filho ficou curado. E aí o oficial disse assim: poxa, foi exatamente no momento em que Jesus disse: vai, que o teu filho vai ser curado. E esse foi um milagre tremendo que nós lemos na semana passada. Aqui nós temos um milagre diferente, com outros aprendizados, olhando para uma outra perspectiva, porque são pessoas completamente diferentes do milagre que falamos na semana passada e para este aqui. E eu vou convidar você para lermos juntos aqui João capítulo 5, versos de 1 a 18. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas, doentes, inválidos, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. Essa parte aqui em algumas Bíblias está entre colchetes, eu vou explicar por quê. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Estou tentando entrar quando outro chega antes de mim. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é lhe permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é este homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus que o tinha curado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando.
Por essa razão, os judeus ainda mais queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Bendita seja a palavra do Senhor nessa noite, que ela abençoe o nosso coração, que ela te encontre num momento propício para ouvi-la, que ela fale com você, e que você leve muito mais do que um culto, mas que você leve uma palavra de Deus para a sua casa nessa noite, amém? Você crê nisso? Amém. O capítulo 5 de João, ele inicia com essa expressão, algum tempo depois. Essa expressão, ela marca uma divisão no Evangelho de João, porque até aqui, o capítulo 4 de João, quando começa o capítulo 5, até o capítulo 4, João se dedica a falar quem era Jesus. Os primeiros 4 capítulos, o evangelista João, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos faz entender quem é essa pessoa de Jesus. Então ele fala do Jesus eterno, não é? Porque o evangelista João é o único que começa a relatar a Jesus, ou mostrar Jesus antes do nascimento de Maria. Os outros evangelistas, Mateus e Lucas, eles começam a falar de Jesus a partir do nascimento de Maria. Mas o evangelista João, o último evangelho a ser escrito, que foi escrito a pedido dos gregos, nós queremos conhecer Jesus. Este evangelho de João, neste evangelho, João começa a falar de Jesus que existia antes. No início era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se tornou carne. João começa a revelar quem é Jesus. João começa a falar que o Deus Todo-Poderoso se desprendeu da sua glória e tomou uma forma humana. João faz o possível para afirmar que esse Jesus é o próprio Deus, que esse Jesus é o Salvador do mundo, que esse Jesus é o Messias que havia sido prometido no Antigo Testamento. Você vê o relato lá de Jesus com a samaritana no capítulo 4. E por que existe um marco aqui entre capítulo 4, até o capítulo 4 e a partir do capítulo 4, capítulo 5? Porque a partir daqui Jesus começa a ser perseguido pelos judeus. A partir daqui João começa a relatar a perseguição que os judeus, que os líderes religiosos da época começaram sobre Jesus, começaram a perseguir Jesus. E as controvérsias que começaram a haver entre aquilo que Jesus falava e fazia e entre aquilo que o judeu tinha como lei. E na verdade aqui os judeus, eles passaram a observar muito mais aquilo que os rabinos tinham colocado, ou aquele monte de regra que os judeus tinham feito, os rabinos judaicos, para evitar que o povo deixasse de cumprir a lei. Eles pegavam algum mandamento da lei e eles começavam a criar um monte de regrinhas. Então essas regras estão no Talmud e nos escritos rabínicos, de que num sábado você não podia fazer qualquer tipo de esforço, você não podia andar mais do que um tiro de pedra, que era 30 metros. Então eles começaram a criar um monte de regra que não foi uma coisa ruim, não fizeram isso de má fé, eles fizeram isso para evitar que o povo quebrasse a lei. Só que aí os judeus, depois que o tempo passou, eles começaram a se preocupar muito mais com as regras do que com a própria lei, e por isso começaram a perseguir Jesus. E Jesus está então neste lugar chamado Betesda, essa palavra escrita em aramaico, que no Novo Testamento essa palavra quer dizer casa de misericórdia. Betesda é a tradução para Betesda, essa palavra aramaica é casa de misericórdia, ou seja, um lugar que foi construído para demonstrar misericórdia. Lá estavam os doentes, as pessoas levavam os doentes para aquele lugar. E por que eles levavam? Porque tinha um misticismo.
Isso que está relatado na Bíblia, algumas versões da Bíblia colocam esse trecho em parênteses, esse texto que fala que o anjo vinha e o anjo mexia as águas, e se a hora que o anjo mexia as águas, se alguém entrasse lá no tanque, era curado. Era um misticismo. Na verdade, o tanque de Betesda, esse tanque, ele era alimentado por várias vias subterrâneas, e tinha uma caverna dentro dessas vias subterrâneas. Uma delas era uma caverna. Então o que acontecia? A água vinha enchendo aquela caverna. A hora que chegava num nível da caverna, a água toda era jogada no tanque de Betesda, e quando aquela água que vinha pelas vias subterrâneas vinha para o tanque, borbulhava, fazia aquele movimento nas águas. E o misticismo do povo judaico, do povo judeu, dizia que aquilo era um anjo, e as pessoas entravam ali e eram curadas. Então é um misticismo que o verso 4 relata, que você fala assim: poxa vida, mas judeu era místico. Mas judeu o ser humano é místico. O ser humano às vezes tem coisas que, o brasileiro, nós somos um povo místico demais. Eu não vou nem perguntar, não precisa me responder, mas quem aqui passa debaixo de uma escada? Você vê a escada ali, você vê o povo dar a volta, porque diz que passar embaixo de escada dá azar, quebrar um espelho dá azar, ver gato preto na sexta-feira 13 agora, sexta-feira que vem é sexta-feira 13, ver um gato preto na sexta-feira 13 dá azar. Deixar chinelo de ponta cabeça, a mãe morre. Quantas pessoas que vai lá desviram o chinelo? Não, por garantia, né? Vamos desvirar por garantia. Não tem muito misticismo? O brasileiro é místico demais. O povo judeu também era. E aqui era um misticismo. Eles viam, por isso que a Bíblia ela coloca entre colchetes, porque aquilo na verdade era uma explicação de quem estava traduzindo o texto. Ele só estava explicando, mas era a explicação dele, de quem estava escrevendo, porque isso não era uma verdade. E aqui aparece uma pessoa, um paralítico, que estava paralítico há 38 anos. Quando a gente lê o texto, dá a impressão que ele estava há 38 anos lá no texto. Não, no tanque. Ele estava paralítico há 38 anos. Ele ficou paralítico. A Bíblia não fala, e Jesus não fala por que ele ficou. Mas Jesus dá uma deixa. Tinha alguma coisa a ver com vida de pecado. Porque quando Jesus encontra-se com ele lá no templo, depois de ele ter sido curado, Jesus fala assim: olha, você foi curado, vá, agora não cometa pecado de novo, para que algo pior não aconteça para você. Provavelmente a paralisia daquele homem tinha a ver com alguma besteira que ele fez na vida, com um pecado que ele havia cometido, porque Jesus diz isso. Só que entre esses dois milagres que nós vemos, o milagre que vimos a semana passada, do filho do oficial do rei, em que o oficial do rei vem até Jesus, ele anda 30 quilômetros, ele caminha da Judéia até a Galileia, para ver Jesus, para falar com Jesus. Ele insiste, ele ora, ele clama por 2 vezes, ele fala: Senhor, vamos comigo, que meu filho está morrendo. E Jesus diz: não, pode ir, seu filho não vai morrer não, seu filho vai viver. E Jesus na verdade ele comanda, e o homem crê naquela palavra de Jesus, e ele volta mais 30 quilômetros, caminhando, provavelmente numa charrete, porque era alguém que, oficial do rei, devia ter algum recurso, provavelmente. Ele volta 3, 4 horas, e quando ele chega lá, o filho está curado. Aquele homem veio buscar Jesus, mas aqui nós estamos diante de um relato que é completamente diferente da semana passada. Esse homem que foi curado nem sabia quem era Jesus. Você vê que coisa interessante. Não dá para colocar Deus dentro de uma caixinha, gente, porque às vezes a gente acha que Deus tem que agir daquele jeito ou desse jeito, porque Deus sempre age. Deus age do jeito que Ele quer. A gente tem que entender que Deus tem os seus meios, os seus propósitos. Ele faz do jeito que Ele quer, e não adianta você querer falar para Deus como é que Ele tem que fazer o seu milagre. Deixa Ele fazer, porque esse homem aqui nem conhecer Jesus ele conhecia. Ele não tinha fé em Cristo, a fé que o oficial do rei teve no relato passado, do milagre que falamos na semana passada.
Este homem está lá no tanque, ele sempre ia para aquele tanque, ele sempre tinha expectativa de ser curado, e Jesus chega e encosta perto dele, ele nem sabia quem era Jesus. E tem coisas que a gente não entende em Deus. Você fala assim, mas Jesus só cura quem tem fé. Eita nós, e aqui? Como é que a gente fica nessa interpretação bíblica? Porque esse homem nem sabia quem era Jesus. A gente tem que entender, irmãos, que os propósitos de Deus são soberanos, e Deus faz o que Ele quer do jeito que Ele quer, porque Deus sempre tem um propósito maior para alcançar. Então Deus cura aqueles que pedem, como foi o oficial, o oficial do rei, e Deus curou até quem ele não sabia. Você vai julgar isso? Como é que eu vou entender isso? Se você souber, me explica, porque eu também não entendo, irmãos. A gente não dá, tem um cântico que diz que ninguém explica a Deus. Na verdade, não dá para explicar a Deus, quais são os planos dele. Tem hora que você ora, por alguma pessoa você ora e ela é curada. Tem outra que você ora e Deus não cura, mas é Ele quem decide isso, porque Deus sempre vê algo lá na frente. Deus não vê um momento, Deus sempre vê algo lá na frente. Tem um propósito em tudo que Deus faz. Por isso Deus faz usando os métodos dele, e os métodos dele não são os nossos. O profeta Isaías fala isso: os pensamentos de Deus são muito maiores que os seus pensamentos. Não adianta a gente querer entendê-lo, a gente só tem que crer. E esse homem aqui, ele não tinha condições de fazer por si mesmo, diferente do homem da semana passada, que ele foi a Jesus. Esse homem não foi a Jesus, foi Jesus que foi até ele. Você vai ver que é um homem limitado, um homem que tinha uma doença que o limitava. Ele não tinha como sair, se deslocar sozinho. Provavelmente o que acontecia? Os parentes ou amigos levavam aquele homem de maca, porque ele estava de maca, colocavam ele numa maca, levavam ele lá para o tanque de Betesda e deixavam ele ali, numa expectativa de quem sabe aquele homem fosse curado pelo anjo, quando as vagas se movessem. Os familiares provavelmente estavam lá. Esse era um homem que ele estava descartado. Socialmente, esse é um homem improdutivo, não podia trabalhar. Aquela sociedade patriarcal da época de Jesus, que proibia a mulher de trabalhar para sustentar a casa. A mulher trabalhava para a manutenção da casa, mas não para sustentá-la. E aquele homem era o zero à esquerda, que ninguém queria saber. O máximo que o pessoal fazia é: vamos pegar esse estorvo aqui e vamos levar ele lá no tanque, porque quem sabe tem um anjo que dá um jeito nessa pessoa. Era mais ou menos isso provavelmente que eles pensavam. Um homem que se sentia um fardo para a comunidade. E você já pensou? Eu imaginando fazendo esse pensamento, ou essa elucubração mental aqui, né? Que alguém levava esse homem e deixava lá. Por que deixava lá? Porque não tinha ninguém para ajudá-lo. Se um parente, se quem levou ficasse, na hora do mover das águas, ia levar lá, jogar ele no tanque, nem que for para jogar na maca. Mas nem isso tinha. Quem o levava, o deixava lá e não ficava. Você já imaginou que talvez esse homem podia falar: poxa, fica aqui um pouquinho comigo, espera aqui um pouquinho, quem sabe a água mexe aqui, você me ajuda. Porque esse homem não tinha ninguém para levá-lo lá. É uma situação completamente diferente. Ele não era visto, ele não era enxergado pelas pessoas, as pessoas passavam na frente. Você já imaginou que talvez esse homem, olhando aquele monte de gente esperando o mover das águas do tanque de Betesda, ele olha para o lado e vê um cara que está com dor de cabeça. Ele olha para o outro lado, vê um cara que está depressivo, mas tem as pernas. A água se mexe, o cara com a dor de cabeça vai lá e fala assim: fui curado. Você imagina o desespero desse homem? Pô, você podia, você não precisava, meu, vai, toma um paracetamol aí, acabou, resolve o seu problema, mas deixa eu ir para a água.
Você já imaginou a situação? Tinha ninguém lá, e talvez ele olhasse e visse que muitas pessoas estavam indo lá, e dentro dessas questões, você sabe que às vezes a pessoa nem está doente, né, gente? Mas ela chegava lá e se banhava na água, e ela voltava, estou curada. E aquele homem, 38 anos. O que esse milagre ensina para a gente? A gente aprende algumas coisas interessantes aqui sobre o tanque de Betesda. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que o tanque de Betesda, eu vou usar aqui entre aspas, Jesus sempre visita o lugar da casa de misericórdia. Vou dizer para você que o lugar mais parecido com o tanque de Betesda é a igreja. O lugar mais parecido. O lugar mais parecido com a casa de misericórdia é a igreja. Esse é o lugar. Porque assim como acontecia no tanque de Betesda, que era o lugar dos doentes, dos aflitos, daqueles que ninguém dava valor, a igreja é o lugar desse povo. É o nosso lugar, da gente que está doente, é o lugar da gente que de repente se sente menosprezado, é o lugar daqueles que não, às vezes se sente sozinho, não tem ajuda de ninguém. O lugar mais parecido para ser chamado de tanque de Betesda hoje é a igreja, porque aqui é o lugar onde as pessoas carecem da misericórdia, por isso que estão aqui, para se encontrar com o Deus da misericórdia. E o lugar mais parecido é a igreja, que mais parecido com o tanque de Betesda é a igreja, das pessoas que estão fisicamente doentes. Talvez muitos dos que estão aqui estão fisicamente doentes, dos que estão nos assistindo fisicamente doentes, alguns emocionalmente doentes, espiritualmente doentes. Aquele homem estava física, emocional e espiritualmente doente. O homem do relato aqui é o suprassumo da desgraça da doença daquele homem, mas ele estava na casa de misericórdia, e Jesus sempre vai estar nesse lugar, o lugar onde a misericórdia precisa ser exercida, porque se tem uma das coisas que a gente dá de cara na hora que a gente conhece Jesus, é a misericórdia dele. É fazer por nós aquilo que a gente não merece, é demonstrar um amor por nós que nunca ninguém demonstrou, é fazer por nós o que ninguém faria. Então, irmãos, o melhor lugar para a gente estar é aqui, a igreja de Jesus. Não estou falando só o templo, né? Aqui é lógico, né? Não é só o templo, mas estar na igreja, fazer parte da igreja de Jesus, desse grupo de pessoas que estão reunidas em muitas igrejas neste momento, de diversas denominações, mas que tem algo em comum: Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Este é o melhor lugar para você estar. Se você estiver na igreja, você está no melhor lugar, aonde alguém vai exercer misericórdia por você, ou o próprio Deus, ou alguém que Deus vai mandar para exercer misericórdia sobre a sua vida, porque aqui é o lugar da misericórdia de Deus. Aqui é o lugar onde todo mundo pode vir do jeito que está, que Deus não espera que você se melhore para vir para a igreja. Deus te aceita do jeito que você está. Isso não quer dizer que Ele quer que você continue na mesma situação, assim como Ele disse para o homem. Jesus foi ao encontro daquele homem, Jesus sabia quem era aquele homem, Jesus sabia o que ele tinha feito. Ele não fala, mas ele sabia. Mas mesmo assim Jesus foi ao encontro dele. O melhor lugar para você estar é na igreja de Jesus, e para isso venha do jeito que você vier, venha do jeito que você estiver, porque Deus vai fazer algo por você, porque Ele tem misericórdia. Ele te aceita do jeito que você vem, mas isso não quer dizer que Ele vai permitir que você continue, porque se tem alguém que pode transformar a sua vida, essa pessoa é Jesus. Por isso Jesus aceita. Aqui é o melhor lugar. Ele visita a casa de misericórdia sempre. Jesus está aqui. Este lugar é a Betesda de Deus hoje. Este lugar é a casa de misericórdia, amém?
A segunda coisa importante que a gente vê no texto é que quando Jesus olha para Betesda, quando Jesus olha para a casa de misericórdia, Ele sabe de tudo. O verso 6 diz assim: Jesus viu, presta atenção nessa palavra, viu o homem deitado e sabendo. Jesus vê e Jesus sabe. Ele vê e sabe. Muitas pessoas estavam lá na casa, no tanque de Betesda, mas ninguém olhava para aquele paralítico. Ele não era visto. Ele era invisível aos olhos das pessoas que estavam ali naquele lugar. Todo mundo buscando seu próprio interesse, e ele era invisível, ninguém via aquele homem. Mas a Bíblia diz assim: Jesus viu. E Jesus sabia. Irmãos, não foi porque alguém disse algo para ele, porque no texto não tem nenhum relato de conversa de Jesus com ninguém. Mas Jesus olha para aquele homem, Jesus olha para aquele homem, diferente dos demais que estavam lá, que não olhavam. Para o resto do povo, aquele homem era invisível, mas para Jesus ele não era invisível. Jesus olhou para ele, e Jesus não só olhou para ele, mas Jesus sabia o que estava acontecendo com ele. Deixa eu falar uma coisa para você que está aqui, para você que está assistindo. Você pensou que Deus se esqueceu de você, né? Pensou? Você acha que Deus não está olhando? Você acha que Deus não está vendo a situação que você está passando? Ele está. Ele está vendo e Ele está sabendo. Por muitas vezes, talvez, você tenha pensado nisso: Deus se esqueceu de mim. Mas Ele não esqueceu, não. Ele está vendo e sabendo. Hebreus capítulo 4, verso 13 diz assim: não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. Quando Jesus está na casa de misericórdia, Jesus vê todas as pessoas, e Jesus sabe do que está acontecendo com todas as pessoas. Jesus está olhando para você agora, e Jesus sabe o que você está passando, exatamente o que você está passando. Ele sabe. Ele não se esqueceu de você. Talvez algumas pessoas tenham se esquecido de você, mas Ele não. A terceira coisa que nós vamos ver no texto é que quando Jesus está em Betesda, Jesus confronta. Eu achei interessante demais esse texto, essa parte, quando Jesus faz a pergunta mais óbvia do mundo. É a pergunta mais óbvia do mundo, perguntar para um paralítico se ele quer ser curado. Por que Jesus pergunta para um paralítico se ele quer ser curado? Quem está doente? Você vai perguntar para quem está doente se ele quer ser curado. Qual é a resposta que você vai receber? Qual é a resposta que você vai dar? Se você está doente, Jesus fala assim: você quer ser curado? Você vai falar o quê? É lógico que eu quero. É a resposta mais óbvia. Mas essa pergunta, ela tem muito mais do que a obviedade aparente. Porque o que Jesus queria dizer é assim: você realmente quer ser curado? Você quer mesmo? Você realmente quer? Tem um comentário, um novo comentário da Bíblia. Ele traduz comenta esse versículo com o seguinte comentário: o paralítico estava tão acostumado ao seu estado que não sentia mais o desejo de recuperar a sua saúde.
É o que o Novo Comentário da Bíblia fala sobre esse texto. Ou seja, ele estava acostumado com a situação. Tipo assim, não tem mais jeito, não dá mais, não tem mais. Eu não vou conseguir, porque sempre tem outro que vai. A resposta que ele dá para Jesus, quando Jesus pergunta: você quer ser curado? Ele fala assim: Senhor, não adianta, porque toda vez que a água agita aqui, tem um incircunciso, filho de Belial, que vai na minha frente, e eu não consigo. Então agora, Senhor, vou fazer o quê? O povo vem, me bota aqui, eu fico aqui o dia inteiro, e estou nessa vida, então tem mais jeito, Senhor. Por isso Jesus pergunta: você quer realmente ser curado? O que eu penso aqui, irmãos, é que essa pergunta, ela é por mais que ela pareça óbvia, às vezes nós temos que responder essa pergunta para nós mesmos. Você quer mesmo o que você está orando aí? Você quer mesmo? Ou você está acostumado com a situação? Por que Jesus pergunta isso para ele, irmãos? Porque Jesus ia dar uma ordem para ele, que é o próximo ponto, não vou adiantar aqui, né? Mas Jesus ia dar uma ordem para ele. Jesus não ia pegá-lo e levá-lo ao tanque. Jesus ia dar uma ordem. Por isso Jesus pergunta assim para ele: vem aqui, você não está acostumado com essa situação, não? Você quer realmente ser curado? É isso que você quer? Você vai ter que fazer alguma coisa. Era mais ou menos isso. Por isso que Jesus faz a pergunta. Mas eu quero me deter nesse ponto aqui, transferindo essa pergunta de Jesus para nós agora, tá bom? Você quer realmente receber o que você está pedindo? Você quer realmente? É isso mesmo que você quer? Porque talvez tenha alguma coisa que você tem que fazer. Talvez para superar a perda, talvez para sair da situação financeira ruim, para ter um trabalho melhor, talvez. Quer restauração em alguma área da sua vida? Talvez a vida espiritual precise de um renovo, uma libertação em alguma área. Você quer mesmo receber aquilo que você está pedindo? Você está disposto a tudo para receber? Porque é isso que Jesus está perguntando para ele. Você quer mesmo? Você já não está acostumado com essa situação, não? Porque às vezes a gente fica num estado de prostração tão grande quando a gente passa por dificuldade, a gente se prostra, que a gente até pede oração: ora por mim. A gente vira o crente 6 horas e vira o crente 6 tão. Conhece esses dois? 6 horas por mim, vocês estão orando por mim, mas nem ele mesmo, nem ela mesma ora pela situação, porque já está prostrada diante do problema. E a pergunta que Jesus faz para o paralítico, eu quero reproduzir aqui: você quer mesmo receber o que você está pedindo? Você quer mesmo? Porque se você quer, tem que tomar atitude. Jesus disse para ele no verso 8: então Jesus disse: levante-se, pegue a sua cama e ande. Jesus não deu a mão para ele, pelo menos a Bíblia não diz isso. Jesus pergunta assim: você quer mesmo? Então levante-se, pegue a sua cama e você vai andar. Por que Jesus provoca com a pergunta? Porque vinha uma ordem. Tem algo que você tem, uma atitude que você tem que tomar. Guarda isso no seu coração. Presta atenção no que Deus está dizendo.
Tem orações que você está fazendo que só vão ser liberadas a hora que você tomar atitude. Presta atenção nisso. Jesus provoca o homem: você quer ser curado mesmo? Você não está acostumado, não? E Jesus fala: o quê? Você quer ser curado? Então não vai ser no tanque, não vai ser na água. Levanta, toma a tua cama e vai andar. Prestou atenção aqui? Percebeu? Como Jesus provoca o homem com essa pergunta, porque vinha uma ordem que aí sim ia exigir fé. Aí esse homem não teve fé para aquele Cristo antes, porque não foi ele que foi procurar Jesus. Diferentemente do oficial do rei que veio procurar Jesus, ficou sabendo de Jesus, esse homem não foi procurar Jesus. Jesus chega lá no tanque de Betesda, Jesus vê a situação de todo mundo, ele olha e sabe da situação de todo mundo, ele vê todos, mas ele olha para aquele homem que ninguém estava olhando, e Jesus encosta pertinho dele e fala assim: você quer ser curado? O homem fala assim: Jesus, não tem jeito, sabe? Porque eu chego aqui, chega na outra, o cara vai na minha frente, o cara não está com nada, mas ele pula na água antes de mim, aí eu estou acostumado com a situação, deixa isso quieto. E Jesus fala assim: mas você quer ser curado mesmo? Toma uma atitude. Você já imaginou que você falar para um paralítico: levanta? Você imagina como esse homem teve que crer? Porque ele poderia dar mais uma resposta evasiva: Senhor, não tem como eu levantar porque eu sou paralítico. Mas naquele momento, quando Jesus faz aquele tipo de pergunta, que é o tipo de pergunta que eu quero que você reflita: você quer mesmo? Então tem algo que você vai ter que fazer. Tem coisas que Deus faz para nós e Ele faz para nós. Tem coisas que Ele fala assim: você quer? Então tome uma atitude. Tome uma atitude. Sei lá qual que vai ser essa atitude. Charles Swindoll, que é um escritor tremendo de livros, já falecido, mas bom, leia Charles Swindoll. Ele diz assim: estou convencido de que a vida é 10% daquilo que acontece comigo e 90% de como eu reajo ao que acontece comigo. Se a vida é boa, é porque você tem reagido bastante. Se a vida é ruim, é porque você não tem reagido. Que é muito mais fácil, gente, a gente falar assim: é a síndrome do Hart, não vai dar certo, tudo acontece comigo. Eu estou com o espírito do Murphy na minha vida, a lei do Murphy, tudo está errado. Se tem uma coisa que tem se tem uma possibilidade errada, pode ter certeza que é na minha cabeça que vai dar. Tem gente que pensa assim, que a lei de Murphy se aplica na vida dele, que é a lei que diz: se tem uma chance de alguma coisa dar errada, vai dar. É o que Murphy diz, a sua lei, vai dar. Tem gente que vive assim. Mas tem coisas, irmãos, que nós estamos pedindo a Deus, e Ele espera que a gente tome atitude. Talvez orar mais, talvez uma consagração, talvez liberar um perdão. Aquela pessoa está pedindo: Deus, eu preciso de uma promoção no emprego, eu gostaria de ganhar mais, quero ter uma promoção, estou orando a isso, há 15 anos que eu estou orando. 15 anos para você ter feito 4 faculdades, você está esperando o quê? Às vezes nós queremos que Deus faça o que a gente tem que fazer. Por isso às vezes Deus fala assim: você quer mesmo? Vai tomar atitude, faça alguma coisa. Às vezes tem coisas que Deus está esperando que a gente tome atitude, irmãos, para a bênção de Deus vir para a nossa vida. Falar para um paralítico: levanta, talvez seria a coisa mais absurda do mundo, mas o que Jesus quis provocar: você quer mesmo? Então mostra que você quer. Toma agora a sua cama, levanta agora e vai pegar a sua cama. Mostra que você quer. Não é mostrar para Deus, é mostrar para você mesmo que você quer. Deus sabe.
Tem hora que a gente tem que sair da zona de conforto, vencer o conformismo. Às vezes a gente quer que a nossa vida mude, mas a gente também não faz nada para mudar. A gente fica colocando a carga em cima de Deus. Senhor, eu sei que Deus opera milagre, irmão, mas tem coisas que Deus espera que a gente faça, porque nós temos que fazer parte do processo e da preparação para receber as grandes coisas de Deus. Tem coisas que talvez você está pedindo para Deus que você não está preparado para receber, e Deus não vai te dar. Deus espera que você tome atitude para Ele te dar. Se mexe, levanta. Se você não levantar, vai ter gente que vai levantar antes de você e vai tomar sua frente. Aquele paralítico teve uma chance, e quando Jesus fala levanta, eu imagino a cena desse homem prostrado, 38 anos, dele começar a colocar uma mão aqui e tentar se afirmar, e a Bíblia diz que ele levantou, pegou a cama e saiu andando. E aí o pessoal chegou lá, o que você está fazendo com essa cama aí, rapaz? Hoje é sábado, não pode carregar a cama, você não sabe da lei? Pode carregar a cama, que negócio é esse? Falou assim: olha, tudo bem, só que a pessoa que me curou, ela disse assim: pega a tua cama. Mas se ele tem poder para me curar, ele tem poder para pedir para eu pegar a cama. Ele me curou. E quem foi que te curou? Eu não sei quem era, mas eu só sei que ele me curou. E ele mandou pegar a cama. Então se ele mandou pegar a cama, eu estou aqui com a cama. Eu era paralítico, agora eu estou andando. E ele pegou a cama e foi. Muitas vezes, a bênção de Deus vai ser derramada sobre uma atitude que você tem que tomar. Então presta atenção se tem alguma atitude que você tem que tomar, porque no primeiro movimento que você fizer, o milagre acontece. No primeiro movimento do paralítico, a cura chegou, mas ele teve que fazer um movimento, e fica aquela discussão toda. Irmãos, a resposta de Jesus para os judeus, quando eles descobrem que foi Jesus quem curou aquele paralítico, ele disse assim: olha, meu pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Se Deus é proativo e continua trabalhando, não ache que Ele vai te abençoar na sua preguiça, na sua zona de conforto. Então tem hora que Deus tem que despertar em nós tem que dar vamos aí, um pedala Robinho, né? Vamos, toma uma atitude aí, que eu quero abençoar a sua vida. Caminhe com Jesus, porque Ele trabalha por você, mas isso não quer dizer que você não tem que fazer a sua parte. Graças te dou, Deus, nessa noite. Te louvo pela Tua palavra, por esse tempo tão precioso de compartilharmos a palavra do Senhor. Eu sei que o Teu Espírito falou ao nosso coração, e nós queremos, ó Deus, estar completamente sujeitos à Tua palavra, que ela abençoe o nosso coração e a nossa vida, e que nós saímos daqui, Deus, com a atitude que nós temos que tomar, porque assim como esse homem teve que tomar uma atitude, crer na palavra e começar a levantar para que a bênção de Deus fosse derramada, talvez é isso que o Senhor espera de nós, e o Senhor tem usado essa palavra nessa noite para falar ao nosso coração. Estamos aqui na casa de misericórdia, o Senhor é o Deus da misericórdia, e é pela Tua misericórdia que nós temos sido alcançados e temos recebido todas as Tuas bênçãos. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus.